Como saber a hora certa para terminar um relacionamento? Relacionamentos não acabam só quando o casal decide terminar. Eles acabam muito antes, quando o vínculo para de funcionar. E o problema é que a maioria das pessoas só percebe isso tarde demais. E muitas vezes não é que falta amor, mas acontece que certos padrões disfuncionais vão se consolidando e o casal não consegue interromper ou encontrar uma nova dinâmica que funcione para a relação. Então a pergunta que você deve se fazer não é se ainda tem sentimento, mas se a relação ainda está funcionando para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Brentano, sou psicólogo clínico e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os principais sinais que indicam que uma relação está chegando ao seu fim. Mas antes disso, preciso ser bem claro aqui, não existe um único critério que define o fim do relacionamento. O que a gente encontra nas pesquisas sobre esse tema é que padrões disfuncionais que persistem, não mudam na relação, aumentam em muito a probabilidade de um término ou de algo pior, um relacionamento que continua, mas que emocionalmente já acabou. Primeiro sinal: a comunicação já se baseia em ataque, defesa ou silêncio. Você tenta conversar e vira discussão, ou vira um tribunal, ou vira um silêncio desconfortável. Ou seja, não existe mais um espaço seguro para uma conversa leve, onde é possível comunicar livremente o que você está pensando e suas necessidades, sem transformar isso num campo de batalha. Quando esse padrão se estabelece, ele começa a corroer a relação. Segundo sinal, vocês não conseguem mais reparar os conflitos. Todo casal briga, mas o que mantém uma relação não é evitar o conflito, é conseguir lidar com ele quando ele ocorre. Quando não existe mais pedido genuíno de desculpa, ou tentativa de reconexão, ou tentativa real de mudança, o relacionamento começa a desgastar e, principalmente, quando as tentativas de reparo começam a falhar, isso é um sinal forte de que as coisas não vão bem. Terceiro sinal: o que era bom desapareceu. Esse ponto aqui, talvez muitas pessoas nem percebam, mas ele é possivelmente um dos mais graves. Quando não existe mais leveza, interesse, troca emocional ou vontade de estar junto, a relação vira logística. E aí não é mais uma relação, é só convivência. Quarto sinal: desconexão emocional. Esse aqui é um divisor de águas para a relação. A desconexão emocional não se trata de raiva ou frustração, mas de indiferença. Aquele tanto faz, ou não quero mais discutir isso, ou não tenho mais energia para nós, se torna comum na relação. E quando a pessoa para de se importar, a chance de reconstruir a relação fica muito mais difícil. Quinto sinal: vocês não têm mais um futuro juntos. Um sinal muito forte do fim de um relacionamento é quando o casal não está tentando construir mais nada juntos. Não tem plano, não tem direção, não tem movimento em conjunto. Cada um começa a organizar a própria vida em separado, e aí a relação entra num estado perigoso. Ela continua existindo, mas deixa de ser um projeto de duas pessoas. Não tem plano, não tem direção, não tem movimento em conjunto. Sexto sinal: vocês estão juntos, mas vivendo vidas paralelas. Pouco contato emocional, pouca troca real, pouco apoio. Vocês convivem, mas não funcionam como um casal. Cada um vive a vida quase que de forma separada. E muita gente fica anos nesse tipo de funcionamento sem perceber que a relação já acabou, só ainda não foi encerrada formalmente. Para finalizar, precisamos definir um limite claro aqui. Se existe violência física, psicológica, ou seja ela qual for, a lógica aqui muda completamente. Aí não estamos mais falando sobre relacionamento, estamos falando sobre risco, sobre proteção, e tentar salvar a relação nesse contexto pode inclusive piorar toda essa situação. Os relacionamentos não terminam por uma única situação específica, eles terminam por padrões. Padrões que se repetem, que não são interrompidos e que deixam de responder a qualquer tentativa de mudança. Então, no fim das contas, a pergunta que deve ser feita não é se ainda dá para salvar a relação, mas se existe disposição real dos dois lados para reconstruir o relacionamento. Porque sem isso, não é um relacionamento em crise, é um relacionamento que já acabou, só ainda não foi nomeado. Se você se identificou com esses pontos, vale a pena olhar com mais cuidado, não só para o que está acontecendo, mas aos padrões que estão organizando a sua relação.
E se você quer entender melhor como esses padrões se formam e como intervir neles de forma mais prática, se inscreva no canal e me siga nas redes. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!